Infantil, saudade de todos vocês. Vocês estão bem? Estão se cuidando? Tomando bastante água? Lavando bastante as mãos ou colocando álcool em gel quando não tem água e sabão para lavar? Todo mundo tem que se cuidar. Todo mundo. Eu quero ver todo mundo se cuidando muito bem para se proteger aí dessa doença. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre um versículo da palavra de Deus que eu gosto muito, que está lá em Provérbios, no capítulo 3, nos versículos de 3 a 6. A gente vai ler na Bíblia. Guga vai colocar aqui, em algum lugar aqui, né, Guga? O versículo para vocês lerem, mas quem tiver Bíblia em casa pode pegar a Bíblia na linguagem de hoje, que é melhor de ler, né? E vocês podem ler comigo. Vamos ler comigo? Versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Provérbios 3, capítulo 3, versículo 3. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração, e se você fizer isso, agradará tanto a Deus quanto aos seres humanos. Deixa eu amarrar, já que ele está mandando, a fidelidade e a bondade. Vou amarrar aqui no meu pescoço. A fidelidade e a bondade. Já amarrei. Continuando agora no versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Será que amarrar a fidelidade e a bondade no pescoço, ele queria dizer isso? Você fazer um colar assim, bem bonito, feito esse meu, não ficou legal, né? Assim, ficar andando assim para todo lugar com a fidelidade e a bondade assim amarrada no pescoço. Será que era isso? Eu acho que não. Eu acho que ele queria dizer que não era para eu me separar da bondade e da fidelidade nunca. Era para sempre lembrar de ser fiel. Quando ele fala em escrever na tábua do coração, escrever a fidelidade e a bondade, é a gente sempre ter lá dentro da gente a fidelidade e a bondade como algo que a gente tem que seguir, a gente tem que ser fiel a Deus, a gente tem que ser bondoso em todo o tempo. Se a gente fizer isso, a gente vai estar agradando a Deus e vai estar também agradando aos seres humanos, porque uma pessoa fiel, uma pessoa boa, sempre consegue agradar a Deus e aos seres humanos. E a gente vai ouvir hoje uma história de um homem que, porque ele foi fiel, ele agradou a Deus e ele agradou também aos seres humanos, agradou aos homens que estavam próximos dele. Uma decisão difícil, muito difícil. Mas Salomão também disse uma outra coisa aqui nesses versículos. Ele fala: confia no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele vai mostrar o caminho certo. Como assim? Se eu lembrar de Deus, aí eu vou sempre saber se eu devo ir para cá ou para cá. Quando a gente tem uma decisão difícil para tomar, a gente tem que fazer o quê? Lembrar de Deus em tudo. Pedir a Deus sempre para dizer para a gente qual a decisão certa. O versículo está dizendo que a gente não deve confiar na nossa própria inteligência. Você se acha inteligente? Na nossa igreja tem um monte de criança inteligente, esperta, um monte que eu conheço, consigo lembrar de vários. Mas a Bíblia está dizendo que a gente não deve confiar na nossa própria inteligência. Que quando a gente tem uma decisão difícil para tomar, em todo o tempo a gente tem que pedir a Deus para nos orientar, para a gente saber se a gente vai para um lado ou para o outro. Se a gente fala uma coisa ou se a gente não fala. A gente está em dúvida se a gente deve fazer alguma coisa e a gente não sabe se faz o que o coleguinha pediu, a gente não sabe se é certo, se é errado. A gente tem que lembrar de Deus. E Ele vai nos mostrar o caminho certo, porque a promessa dele está lá na palavra dele, dizendo que Ele vai mostrar o caminho certo. E hoje, esse homem que vocês vão ouvir, ele é apenas um dos tantos exemplos que a gente tem na palavra de Deus, de homens e mulheres que lembraram sempre de Deus e por isso fizeram o que era certo.
Deus mostrou para eles o caminho certo. Vocês vão ouvir uma história em que um homem teve que tomar uma decisão muito difícil. E ele tomou a decisão certa, porque ele confiou no Senhor de todo o coração, porque ele lembrou de ser fiel e bondoso o tempo todo. E ele ouviu a voz de Deus. Deus mostrou para ele qual era o caminho certo. Por mais estranho, difícil, assustador que pareça, mas ele tomou a decisão certa. E a Bíblia mostra o que foi que aconteceu. Mas eu não vou contar a história, porque vocês vão ouvir a história agora. Estou muito feliz de falar com vocês. Quero que todos vocês estejam bem. Um beijo em todos vocês. Que Deus guarde todos vocês, crianças, e suas famílias. E a gente vai se ver muito em breve, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um beijo. Oi, crianças, bom dia. Estamos aqui mais um domingo e a gente vai louvar novamente ao Senhor, tá? E nessa música eu quero contar uma coisa pra vocês. Mas vocês só vão saber o que é que eu tenho pra contar quando a gente escutar a música, tá bom? Ela é bem fácil de aprender, vocês vão aprender assim, ó, rapidinho. E vamos lá. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Bom, pessoal, nessa segunda música eu quero que vocês prestem bem muita atenção na letra. Por quê? Ela, no refrão, na verdade, diz exatamente o que tem escrito lá em João 3,16. Então eu tenho certeza que vocês conhecem. E essa é uma verdade que tem que estar sempre gravada na nossa mente e no nosso coração, para que a gente nunca esqueça dela. Então vamos cantar, tentar memorizar e vamos cantar junto, tá? Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você.
Foi por amor por mim, por você, por mim, por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Amém. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo domingo. Espero que essa mensagem tenha ficado gravada no coração e na mente de vocês, tá bom? Tchauzinho. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Então, antes de começar a nossa aula, eu queria dizer a vocês que eu tô com muita saudade de todos vocês, com muita saudade da nossa igreja, de estar lá nos domingos de manhã, nos domingos à noite, podendo estar em comunhão junto com os nossos irmãos. Mas, ao mesmo tempo, estamos aqui em casa, né? Com um pouco de tempo a mais para poder buscar a nosso Deus, né? Com um tempinho a mais para ler a sua palavra, né? Podendo se reunir mais vezes com os nossos familiares para fazer nossos devocionais. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças, não é verdade? Então, que mesmo em meio a esse tempo difícil que a gente está vivendo, nós possamos dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Não esqueça que o Senhor está no controle de todas essas coisas que nós estamos vivendo hoje, certo? A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a vida de Daniel. Isso mesmo, Daniel. E a história que nós vamos nos deter hoje está lá no capítulo 6 do livro de Daniel. Eu vou dar um tempinho para você ir lá e pegar a sua Bíblia, certo? Daniel, capítulo 6. Aqui está a minha Bíblia, certo? Eu não vou ler todo o capítulo, porque o capítulo é um pouco longo, certo? Mas eu vou ler apenas um versículo para vocês, que eu quero que vocês lembrem. Quando eu estiver contando, falando sobre a história de Daniel, eu quero que vocês lembrem desse versículo, certo? Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Vamos orar antes da gente continuar? Senhor meu Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra que foi lida, Senhor, nesse momento. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra em tempo e em fora de tempo, ela é alimento para a nossa alma, ela é alimento para o nosso espírito. Ó Senhor, muito obrigada, Senhor, porque em meio a todas as circunstâncias, nós temos a Tua palavra para recorrer. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela minha vida, obrigada pela vida de todas essas crianças que me veem, que me escutam nesse momento. Que nós todos, Senhor, possamos ser abençoados
e guiados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, gente, primeiro, quem foi Daniel? Daniel foi um jovem israelita que fazia parte do povo de Deus e que foi levado para servir lá no Império da Babilônia. Chegando lá, Daniel, ele sempre se destacava entre os jovens que estavam perto dele. Daniel era um jovem muito sábio, muito inteligente, íntegro e principalmente fiel a Deus. Nunca se viu uma fidelidade tão grande daquele tempo como a de Daniel. E por causa dessas qualidades, Daniel sempre se destacava. Até o ponto dele ser chamado para ser um dos governadores daquele grande império. Olha que coisa maravilhosa! Quem não queria ser um dos governadores de um grande império? Pois bem, pela graça de Deus, Daniel foi um dos escolhidos para estar naquele lugar. Mas, por causa disso, Daniel gerou inveja naqueles que estavam perto dele. Que coisa chata, não é mesmo? Daniel era um bom menino, era um bom rapaz, lembra? Mas quem estava perto dele não eram tão bons assim. Então isso causou um clima não tão bom. E aqueles amigos que estavam perto de Daniel quiseram tramar algo contra ele. Foram até o rei e disseram: Rei, por que o Senhor não decreta uma lei onde todo cidadão que vive nesse império não adore somente a ti, ó rei? E o rei pensou e disse: sim, farei isso que vocês estão me pedindo. E naquele momento, o rei assinou um decreto onde dizia que todo cidadão que vivesse naquele império só podia adorar somente a ele e somente a ele. Será que Daniel se abalou com aquela notícia? Porque lembram que Daniel era fiel a Deus, ao nosso Deus, ao Deus de Israel, e não ao rei. Pelo contrário, lembram que eu li no versículo 10, no começo? Daniel, quando soube da notícia, foi para o seu quarto, dobrou os seus joelhos e orou ao nosso Deus. Que fé! Que exemplo de fé Daniel nos dá nesse momento, né? Ele se via numa situação difícil, não é mesmo? Ele sabia que se ele continuasse adorando ao nosso Deus, ele seria levado e jogado numa cova cheia de leões, porque o decreto dizia isso. Meu Deus, o que seria de Daniel? Mas Daniel não cedeu. Daniel permaneceu firme em sua fé. E é isso que nós temos que fazer nos dias de hoje, sabia? Os dias não são bons, como eu orei no começo. Nós temos passado por um momento muito difícil, que nos causa medo, nos causa tristeza. Às vezes nós choramos, sim, porque nós somos fracos, nós somos pecadores. Mas nós devemos seguir o exemplo de Daniel. Nós, quando nos sentimos preocupados, angustiados por alguma situação difícil, possamos seguir o exemplo de Daniel. Nós devemos ir para o nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e orar ao nosso Deus. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus hoje e será eternamente, Ele não muda. É o que diz na sua palavra. Então nós devemos confiar. Nós devemos ser fortes em nossa fé. E foi assim que Daniel fez. Ele foi um exemplo para nós. Quando os amigos de Daniel souberam que ele não tinha atendido à lei, o decreto que o rei tinha feito, chamaram o rei e disseram: ó rei, não foi o Senhor que assinou um decreto dizendo que todo aquele que não se dobrasse diante de ti e adorasse somente ao Senhor seria jogado numa cova cheia de leões? Pois digo ao rei que Daniel está adorando ao Deus de Israel e não ao Senhor. O rei, na mesma hora, mandou chamar Daniel e disse: Daniel, que o Deus que tu serves te livres nessa hora, porque eu vou te jogar na cova dos leões, assim como foi dito no decreto.
E na mesma hora pegaram Daniel, jogaram na cova, e os leões estavam famintos, loucos para devorar alguém. E na hora que jogaram Daniel, colocaram uma pedra lá na entrada da cova, e lá Daniel ficou. E quando o rei voltou para o palácio, e ali chegou a noite, ele foi dormir, mas ele não conseguia dormir. E ele virava para um lado, virava para o outro, e o sono não vinha, só pensando no que poderia ter acontecido com Daniel. E ele não via a hora de amanhecer o dia, e quando amanheceu o dia, ele correu lá até na cova e disse: tirem essa pedra, eu quero ver o que aconteceu com Daniel. E na mesma hora, tiraram a pedra e ele gritou lá dentro: Daniel, eu espero que o Deus que tu serves tenha te livrado dessa situação. E na mesma hora, ele ouviu a voz de Daniel gritando lá de dentro: ó rei, que o Senhor viva para sempre, porque o Deus que eu sirvo mandou um anjo aqui durante a noite e ele tampou a boca dos leões para que eles não me fizessem nenhum mal. Glória a Deus, porque esse Deus é o Deus que nós servimos. E na mesma hora, o rei mandou que tirassem Daniel lá de dentro, e Daniel veio até ele. E na mesma hora ele disse: Daniel, a partir de hoje, eu farei outro decreto. E escutem só o que ele falou. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele foi o nosso Deus que livrou Daniel do poder dos leões. Que maravilha! Glórias sejam dadas ao nosso Deus, porque ele livrou Daniel da cova dos leões. E o Deus de Daniel é o nosso Deus, queridos. Da mesma forma que ele livrou Daniel, será que ele também não nos livrará? Claro que sim! O amor de Deus é grande, grande demais, ao ponto de nos livrar de todas as situações difíceis. Que grande amor é esse do nosso Deus. Assim como Daniel foi fiel a Deus, mesmo naquele momento difícil que ele estava passando, teve alguém que também foi fiel a Deus até a morte. E esse alguém, sabe quem foi? Foi Jesus. Ele sim foi fiel até o fim, até a morte. E morte de cruz. Que morte difícil Jesus teve para nos dar vida. Sim, como eu disse, vida com muitos anos. Momentos difíceis nós teremos, sim, como estamos tendo hoje, mas o Senhor nos livrará. Pode ser até que a gente venha chorar, pode ser até que a gente fique triste, angustiado, mas mesmo assim o nosso Deus permanecerá fiel, fiel a nós, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, sendo dias bons, sendo dias não tão bons, mas Ele disse que estaria conosco. Então, que possamos ser fiéis a Ele também, assim como Daniel foi, assim como Jesus foi, né? Que possamos seguir exemplos do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Deus, obrigada, Pai, por esta aula, obrigada porque o Senhor falou ao nosso coração, o Senhor nos deu um exemplo maravilhoso através da vida de Daniel, Senhor, um jovem tão fiel a Deus, que mesmo em meio a momentos tão difíceis que ele passou, ele permaneceu fiel ao Senhor e não abandonou a sua fé e a sua dedicação a Ti. Ó Deus, nós também queremos ser, Senhor, ter a fé e a fidelidade de Daniel. Nós queremos Te servir, Senhor, todos os dias das nossas vidas e ser fiel a Ti, Pai, mesmo que nós venhamos a chorar, mesmo que os dias não sejam tão bons, Senhor, nós queremos continuar firmes em Ti, olhando para Jesus, que foi fiel a Ti, ó Deus, até a morte, Senhor. Esteja conosco, Pai, nos ajudando, nos guiando, porque terá momentos que não serão tão fáceis, mas sabemos que com Tua ajuda, com o Teu auxílio, nós venceremos todas as coisas, inclusive a morte, porque o Senhor estará conosco. Em nome de Jesus. Amém.